De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, INCA, o envelhecimento populacional é a principal causa de câncer em todo o mundo. Além disso, o tabagismo, o consumo de álcool, o sedentarismo, a ingestão de alimentos gordurosos e a exposição ao sol sem proteção são considerados fatores de risco. Fatores que foram levantados aqui ao longo do programa, mas eu queria abrir o espaço, doutor Felipe, para o senhor falar um pouco mais sobre essa questão desses fatores e a influência deles. Hoje nós sabemos que o câncer ele não é meramente uma infelicidade que a pessoa teve o azar, o infortúnio de ter. As alterações que nós determinamos no nosso organismo com o passar dos anos, muitas vezes influencia na maior parte dos cânceres que nós hoje encontramos. Sim. E os principais tipos de câncer. Então, o tabagismo, ou seja, o consumo de cigarro frequente, e isso, como é sabido, independente se você fuma meio maço, 2 cigarros, ou se você fuma 3 maços, você sim tem um risco muito elevado de ter cânceres, especialmente o câncer de pulmão. Eu queria que ficasse o recado que não existe carga tabágica segura, porque isso depende da interação entre o organismo e o cigarro. Portanto, quem fuma 2 cigarros por dia não quer dizer que não vai ter câncer de pulmão ou que a chance necessariamente é tão menor do que aquele que fuma um maço. Então, o cigarro ainda é o grande vilão do câncer, não só para o câncer de pulmão, mas intestino, mama, útero, enfim, inúmeros que nós conhecemos. Consumo excessivo de álcool ou regular de álcool. Aquela pessoa que todo dia à tarde chega, vou só tomar minha cervejinha no final da tarde. Eu acho que o consumo regular de álcool, ainda que em pouca quantidade, ele determina agressões no organismo todo. Como um todo. Né? E também é um fator de risco muito bem estabelecido, especialmente para câncer do fígado. Aquelas pessoas que têm interação entre hepatite B ou C, que pode ser crônica, muitas vezes não sabem, interagindo com álcool, é uma combinação extremamente agressiva e com potencial de risco para câncer muito elevada. Então, hábitos de vida, outros que muitas vezes nós deixamos apercebidos, e hoje nós sabemos muito bem que obesidade e sedentarismo são fatores de risco que talvez sejam hoje tão importantes quanto o consumo de bebida alcoólica e cigarro. Sim. Então, fica um alerta. Exercitar-se, evitar a obesidade, hoje é considerado um fator de risco para câncer muito elevado e comparável ao cigarro e o consumo de álcool. Ou seja, hábitos regulares de vida, dieta saudável é extremamente importante. Então, o que mais de fatores de risco? Infecção. Pessoas que eventualmente não têm práticas sexuais seguras, aumenta o risco de infecção por HPV, que é um grande fator de risco para câncer de colo de útero, e que no Brasil é uma mazela enorme. Infelizmente. Para você ter uma ideia, em 2010 eu tive a oportunidade de frequentar uma instituição norte-americana, um hospital nos Estados Unidos, em que eu fui tentar avaliar, estudar um pouquinho sobre câncer de colo uterino. Minha surpresa, quase não vi câncer de colo uterino lá, porque a maioria das mulheres lá nos Estados Unidos fazia o Papa Nicolau regularmente. Então, a questão da exposição ao vírus e você não fazer a prevenção determinava o surgimento de câncer extremamente na nossa população. Eu quase não vi lá, uma Sim. surpresa. Então, práticas sexuais seguras também evitam, além do HPV, contaminação por vírus como hepatite B e C, que são fatores de risco extremamente ligados ao câncer do fígado, ao hepatocarcinoma. Então, esses são os grandes vilões hoje, os grandes fatores de risco relacionados ao câncer, e quase todos que a gente comentou podem ser combatidos e evitados com boas práticas, práticas seguras e de vida. Tá certo. Bom, nós temos aqui a dúvida, então, do Walter Renato Gorni. Ele gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o PSA. Bom, o PSA, para quem não sabe, o nome dele chama-se antígeno prostático específico, é a tradução de PSA. Tá. É um exame que se faz do sangue e que rotineiramente se colocou que faria um rastreio de câncer de próstata. O PSA, ele depois de uma idade, ele é ajustado obviamente para a idade, porque as pessoas podem produzir mais, porque a glândula, a próstata, ela vai crescendo também. Hoje, não se orienta para que a pessoa peça no laboratório para coletar PSA, mas como eu comentei, que procure um médico e avalie individualmente se aquela pessoa merece ou não fazer o rastreio do câncer de próstata. Ele faz parte do rastreio, mas não é individualmente utilizado. Sim. O que significa isso? Traduzindo, o médico vai avaliar os fatores de risco na família e do próprio paciente,
né? Então, história de câncer na família, história de câncer de próstata em pessoas jovens, ou várias pessoas da mesma família com câncer de próstata. Além disso, algum sintoma que a pessoa possua. E segundo, o exame físico, também por meio do toque retal, e o PSA complementa toda essa avaliação. Então, o mito de que o PSA por si só vai detectar o câncer de próstata é algo equivocado. Certo. Tá?